Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Leudinei Antônio Feltraco, sou facilitador de constelações sistêmicas familiares e movimentos sistêmicos assistidos por cavalos. E há uns 2,5 anos, 3 anos atrás, eu assisti uma live de duas moças que estão junto conosco nessa reunião. Uma chama Sandra Zavascki, é minha mentora e amiga pessoal, e uma outra pessoa que eu admiro muito o trabalho, chama Silvana Modio. Então, durante uma conversa delas na live, elas comentaram uma com a outra como seria nós fizermos ou fazermos um movimento online com os cavalos. Nós poderíamos experimentar. Como seria isso? E após alguns dias dessa live, eu recebi uma visita de um grande amigo também, e um grande profissional, amante dos cavalos também. Então, esse rapaz me pediu: ô, Léo, você já fez algum atendimento online? Eu falei: não, mas a gente pode experimentar como seria isso. E após alguns dias, durante, acho que uns 15 dias após, eu tive essa experiência. E essa experiência foi, além de ser uma coisa nova, foi uma coisa que realmente mudou para mim as intervenções sistêmicas assistidas por cavalos. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas estando do outro lado, como clientes, elas absorvem muito mais as informações por diversas situações do que se elas estivessem aqui presentes. Porque quando elas estão presentes, muitas vezes a gente precisa satisfazer o ego delas. Elas não conseguem se entregar inteiramente para o movimento. E quando elas estão distantes, é apenas a sensação, o sentimento, é o falar com o coração, que toca o coração do cliente, que toca o coração da pessoa que está do outro lado, que faz com que o movimento aconteça, através da sensibilidade e da conexão com os cavalos. Então, a partir daí, foi só felicidade, meu amigo. Oh, que maravilha, que espetáculo. E aí, os cavalos estão disponíveis? Se a gente quiser fazer um movimento agora, poderia ser possível? Totalmente disponíveis. Maravilha. Totalmente. Eu tenho uma questão aqui que eu acho que seria muito interessante da gente ver o movimento junto com os cavalos. Nós três aqui, eu, a Sandra e a Silvana, montamos um podcast, Cavalos e Companhia, e nós estamos muito imbuídos no intuito de crescer isso, para que mais pessoas possam vir para essa jornada, mas principalmente os nossos clientes. E eu queria dar uma olhada no campo, como que isso se mostra em termos de amplitude ou amplidão. Isso cresce, porque nos nossos corações e nas nossas cabeças isso está imenso. E seria interessante, Léo, que você pudesse nos guiar com os cavalos nesse nosso movimento. Eu diria, Robson, que, como vocês podem ver, os cavalos, eles, apesar de estarem um olhando para um lado e outro olhando para o outro lado, eu sinto como uma forma de equilíbrio e força, porque eles estão todos alinhados. Sim. Cada um olhando para um lado, mas todos alinhados. É como diria o Yin Yang, ou o equilíbrio entre o masculino e o feminino, a completude da manada. Como eu percebo isso, como eu vejo isso, que
esse movimento de levar esse conhecimento das intervenções sistêmicas assistidas por cavalos ao maior número de pessoas possíveis, não é com o intuito de abrir uma concorrência ou fazer com que as pessoas se vejam umas melhores que as outras. Eu percebo que o que eles demonstram aqui é que todos têm capacidade, basta olhar para os cavalos com respeito e se abrir para o novo. Então, o que eles demonstram para mim, no meu ver aqui, é como se tivesse excluído, está sendo incluído, mas com força. E eles olham para o novo caminho. Uma coisa que me chama a atenção, Léo, me corrija se eu estiver errado, é que existe muita força e, ao mesmo tempo, união. Não existe agressividade nem competição. Isso é uma coisa muito bonita de ver. É como os cavalos buscam, né? Eles trazem essa energia da natureza para dentro do campo, que é a energia de completude, porque na natureza eles vivem em manadas. E eles não são predadores, eles são presas. Então eles percebem que quanto mais unidos eles estão, mais força eles têm. E na natureza, se a manada não estiver completa, elas não andam. Ela permanece no local até que a manada se complete. Quando a manada se completa, eles andam. E é o que demonstra esse movimento, porque o que estava desalinhado, o que estava fora, voltou para dentro. Então, todos juntos somos fortes. E é o que eu percebo dessa união, desse movimento que vocês três estão começando. Nossa, maravilha, espetacular. Léo, me fala um pouco da tua experiência no atendimento online, porque eu estou vendo que você domina bastante a ferramenta e a técnica. Me fala como é que foi o início e como é que isso pode ser, digamos assim, divulgado para o grande público. Então, Robson, como eu falei antes para você, eu sempre tive uma percepção diferente dos cavalos, sabe? E quando eu escutei, como eu falei antes, a Silvana e a Sandra comentando sobre essa possibilidade há um tempo atrás, eu até comentei com você, isso fazem uns 3 anos atrás, por que não tentar isso? Por que não experimentar? E você ainda comentou, como pode melhorar? e após essa experiência que eu tive, que foi uma experiência, como eu falei antes, que mudou a minha percepção, eu já fiz vários atendimentos para o Canadá, eu atendi pessoas do Canadá, eu atendi pessoas de Londres, eu atendi pessoas do Paraguai, eu atendi pessoas de vários lugares. E eu percebo que a força e a intensidade dos movimentos assistidos por cavalos online tem a mesma força ou até maior do que presencial. Porque muitos conflitos, como mostrou, muita coisa, a pessoa não tenta entender, ela apenas sente. E quando ela está no campo, quando ocorre um conflito ou algo que movimente, como aconteceu aqui atrás agora, ela, por que o cavalo mordeu? Por que o cavalo isso? Por que o cavalo aquilo? Então, ela meio que se bloqueia e ela quer entender. E quando ela está distante, ela sente, ela só sente. Excelente. Aí o movimento... E às vezes eu fico às vezes me colocando na posição do empresário. Ele quer fazer uma grande escolha na empresa e, de repente, ele vai entrar numa reunião, sei lá, amanhã ou depois, ou daqui a pouco. E ele precisa fazer uma escolha que vai mexer na vida de muitas pessoas. Então, de repente, poderia ser um auxílio, né? Olha, vamos ver aqui como é que está o campo e, a partir daí... Você tem algum relato empresarial para conversar com a gente, Léo? Empresarial eu tenho de uma indústria têxtil de uma região, como de praxe a gente usa exemplos, né? Mas eu tenho uma indústria têxtil
é uma fábrica onde ela tem o ciclo completo, ela produz e vende, né? E estava tendo muito desequilíbrio e muitos conflitos dentro dessa empresa. Então, a proprietária da empresa me procurou aqui presencial e fez uma constelação familiar para a família com os cavalos. E então ela abriu essa possibilidade de a gente fazer uma constelação para a empresa dela de forma online. Então, todos os funcionários se reuniram dentro de uma sala e eu fiz esse atendimento para ela. Após esse atendimento, Robson, inconscientemente, as pessoas foram tomando o lugar delas voluntariamente, sem mais conflitos, sem mais desequilíbrios, apenas foram tomando o lugar delas. E uns 3 meses após esse movimento acontecer, o relato dela veio que, de 0 a 10, a empresa dela tinha organizado em torno de 70% já. Caramba! Há pouco tempo atrás, veio um agradecimento, inclusive, como eu falei, eu não gosto de expor os clientes, isso é ético. Ético, muito ético, mas ela inclusive mandou um texto agradecendo esse movimento, porque o que estava à beira da falência ou à beira de ser fechado, equilibrou e está prosperando. Excelente, maravilha. Então, assim como na empresa, já foram mais outras, né, situações que aconteceram, mas assim como presencialmente, o movimento acontece. E a completude se mantém novamente. Maravilha. Eles se unem novamente, eles movimentam e se unem novamente. Todos, assim como masculino e feminino atrás de mim, o masculino na direita e o feminino na esquerda, o resto da manada está atrás, dando força. E esse movimento de alguns virados de costas, para nós, não é um movimento de nós não estamos conectados, e sim o passado, ou o que passa fica para trás e a força se torna, as bênçãos se tornam força. Então, eu posso relaxar. Ou, eu diria, vocês, como precursores desse projeto, podem ganhar força e prosseguir. Uau, que maravilha! Como pode melhorar ainda mais? Sandra, você quer fazer uma intervenção, falar alguma coisa? Quando o Léo traz a história da empresa, né? E se a gente perceber o quanto que, enquanto proprietária, ela trabalha as questões familiares, o quanto isso abre para que a empresa possa ter espaço de crescimento, né? Isso para mim é fundamental a gente trazer aqui, né? Porque, assim, uma coisa não está separada da outra, ela não fez um movimento para a família, um familiar e um movimento empresarial. São complementares, né? Isso traz uma força, uma expansão muito grande. E quando ele mostrou ali os cavalos, né, juntos, ali, agora no final, e um pode ir lá e rolar na areia, né? Ao mesmo tempo que estão juntos, um retroalimenta o outro para que isso possa, cada um no seu tempo, ter espaço também de olhar para si, se reabastecer e volta para o grupo e estar a serviço desse algo maior. Olhando para posições diferentes, né? Às vezes para lados diferentes, mas não é como foco na atenção diferente, mas cada um podendo cuidar de algumas coisas para que o todo fique em harmonia. Ele vai, ele se retroalimenta e ele retorna ao grupo. Muito interessante, porque são 3 pessoas com olhares diferentes
olhando em direções diferentes, mas trazendo essa conversa ou esse olhar para o centro, o que é muito interessante. Coincidência ou não, isso é uma dinâmica também do grupo, né? Sim. Que a gente, né? Prestamos serviços e nos retroalimentamos e um contribui com o desenvolvimento do outro. Isso é algo que traz uma paz para o ambiente muito grande. Essa complementariedade, né, do grupo. Pode falar, Silvia. Eu, quando vejo esse movimento, né, eu penso o seguinte, que, em essência, nós somos todos iguais, né? Nós estamos ali a serviço quando eu vejo um olhando para um lado, olhando para o outro, o que me vem é a diversidade, que é a coisa que eu mais acredito, que dentro desse universo dos cavalos é possível, em essência, sermos uma manada, mas cada um expressando a sua habilidade, o que você veio fazer aqui nesse universo, né? E os cavalos, eles estão mostrando isso para mim, então, incrível, acho maravilhoso. E, assim, se eu puder fazer uma pergunta para o Léo agora, de coach, né? Vamos lá. Porque o meu mercado é muito, o que eu tenho atraído são pessoas que querem iniciar nesse universo, mas ainda possuem muitas paradigmas, crenças, dificuldade. Então, Léo, se você pudesse me ajudar aí seria uma pergunta direta, eu ainda não estou olhando para o movimento em si, mas uma informação para quem está nesse universo das constelações online. Qual é a maior, assim, a primeira dificuldade que você teve que enfrentar? Você, como terapeuta, entrando nesse universo das constelações online. Na verdade, assim, Silvana, eu não vejo como dificuldade, mas eu vejo como um tabu. Um tabu a ser quebrado por muitas pessoas, uma insegurança. Será que eu vou dar conta de me conectar com o meu cliente e de me conectar com os cavalos e sustentar o campo? Eu acho que o maior tabu, a maior dificuldade de muitos, a maior insegurança é essa. Será que eu vou ter coragem de olhar para o novo, olhar para frente e conseguir dar conta? Então, eu acredito... E como você... Desculpa. E como que você enfrentou isso? Como você enfrentou essa situação dentro desse teu universo aí? Respirando e me conectando e tomando a força da manada. Perfeito. Quando eu tomo a força da manada, um mundo de infinitas possibilidades se abre em nossa frente. Então, eu tomo a força e eu sigo. Eu dou conta, sim. Eu diria, assim, que todo terapeuta dá conta. Quando ele sente e ele absorve, se conecta com a manada e toma a força. E sim, aí dá conta. Quando a gente quer agir muito com o mental perante aos cavalos, nem conexão não tem com eles. Agora, quando a gente se conecta com eles e deixa o nosso coração em conexão com eles, aí sim o movimento acontece de uma forma magnífica. É assim que eu tomei força para que esse movimento acontecesse, para que eu fizesse isso e falasse para o Robson, não, eu dou conta, eu faço sim. Vamos fazer, ué. Perfeito. Eles me deram força. Maravilha, maravilha. Perfeito, obrigada. Léo, e se alguém quiser te contratar, quando é que ele te encontra? Eu sei que você mora em Cascavel, no Paraná. De Cascavel para o mundo. Passa o seu telefone aqui para a gente. A gente tem... Ô, Robson, a gente tem um espaço aqui, vou fazer um pouquinho de merchan também. Isso. Aonde
o nome do nosso espaço chama Terra do Coração. E a gente tem uma página no Instagram com esse nome, Terra do Coração, aonde nós trabalhamos com constelação sistêmica familiar, movimentos sistêmicos e intervenções sistêmicas assistidas por cavalos, barras de axis, tarô sistêmico. E Uau! Que legal! Eu vivo do cavalo. Eu vivo do cavalo. 24 horas por dia eu vivo do cavalo. Então, eu, minha esposa e meus filhos, eu tenho 2 filhos que são treinadores de cavalos, nós trabalhamos traumas dos animais, onde um cavalo traumatizado vem até nós e nós trabalhamos esse trauma. Seria uma espécie de tratamento energético e reconexão do animal com sua essência. Muito bom, que maravilha. Posso fazer uma pergunta? Posso? Pode. Qualquer coisa. Você que treina com cavalos traumatizados, você já fez algum trabalho de constelação para trazer essa informação desse cavalo que está com problema? Sim. Já fizemos. Já fiz. Eu fiz com um animal que chegou para mim, que ele tinha muito problema em questão de reações na parte da cabeça. Muitas reações. Então, dentro do campo, dentro da manada mesmo, eu trabalhei isso. E foi interessante, por quê? Porque o trauma não era dele. Um cavalo, um animal se colocou atrás dele, então ele virou de frente para esse animal e com uma pequena intervenção ele virou e esse trauma foi acalmando. Ele ficou comigo um tempo aqui em casa, hoje ele está em outra propriedade, mas era um animal com um temperamento muito difícil que foi acalmando depois desse movimento. Então, há um ano atrás, mais ou menos, eu não entendia que isso tinha acontecido uma constelação. Aí, após eu começar a perceber de um jeito diferente os movimentos deles, dos cavalos que chegavam até mim, para com os cavalos da manada aqui, eu percebi que sim, era uma constelação que estava acontecendo com eles. Perfeito. Isso é muito bom para as pessoas que querem trabalhar com cavalos com traumas. Essa é uma ótima opção, né? Muitos terapeutas, inclusive, eu percebo que pessoas, como eu falei, eu acompanho o seu trabalho, você é uma exímia treinadora de cavalos também, que essas pessoas que têm esses cavalos com esses problemas, procurem pessoas, profissionais qualificados, profissionais que vivem o cavalo e que amam os cavalos, que respeitam os cavalos. Acima de tudo, o que precisa prevalecer é o respeito aos animais, ao tempo dos animais, ao sistema dos animais. Isso aí. Obrigada, Léo. Muito legal. Léo, muitíssimo obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Eu sou seu fã e admiro o seu trabalho há muito tempo. Gratidão. Eu também sou fã de todos vocês e admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Particularmente, eu conheço você e a Sandra há muito tempo. Eu percebi e percebo a cada dia a evolução. A Sandra, quando eu conheci ela em 2016, né, Sandra? 2016, eu via uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu vejo hoje, igual você, quando eu conheci você, Robson, e eu sou muito grato a Deus e ao meu sistema por permitir que eu fizesse do cavalo a minha profissão, eu fizesse do cavalo o meu mundo. Como eu falei antes, eu vivo o cavalo, eu era ferrador e treinador, e em 2016 eu fui apresentado a esse mundo
das constelações com cavalos, e esse mundo eu vivo até hoje. E, se Deus quiser, eu vou viver por muitos e muitos anos ainda. Uau, que maravilha! Como pode melhorar ainda mais? É isso aí, Léo. Obrigado por tudo. Obrigado, meninas. Gratidão, A gente se encontra viu, no próximo Léo? episódio. Gratidão a vocês.